Olá, o Magazine de hoje recebe a atriz Adriana Lessa. Ela está no elenco do espetáculo A Partilha, que chega em Belo Horizonte neste fim de semana. Adriana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer poder falar com você aqui no Magazine. Muito obrigada, eu fico muito feliz com a receptividade, por vocês me receberem e dessa forma receberem toda a nossa equipe de A Partilha. Estamos muito felizes de chegarmos em Belo Horizonte e eu também muito feliz de poder, através do trabalho, conhecer muitas outras pessoas e também rever meus familiares mineiros. Que massa, pois é, gente, a Adriana, ela tem familiares aqui, ela não é daqui, mas tem familiares, só que a gente vai falar isso daqui a pouco, porque, Adriana, eu quero começar te perguntando sobre essa história. A gente em A Partilha acompanha a história de 4 irmãs, que elas se reencontram depois do falecimento da mãe para poder discutir sobre a partilha mesmo dos bens, mas o espetáculo vai além disso, né? Elas acabam se revelando bastante. Queria que você falasse um pouco sobre o mote, sobre o que passeia aí por esse espetáculo A Partilha. Como você disse, tudo acontece a partir do momento do falecimento. As 4 irmãs não se veem há 2 anos e meio e por conta do falecimento da mamãe, elas se reencontram no velório. Então, a partir do momento do encontro, elas já começam a falar coisas que nunca foram faladas, que mágoas, ressentimentos, começam a partilhar memórias, histórias. E isso muito envolve todas nós, envolve todo o público também. Esse espetáculo foi escrito em 1989 por Miguel Falabella, que também o dirige, e estreou em 1990, ficou por 6 anos consecutivos em cartaz, com outras grandes atrizes, colegas, e depois o elenco foi mudando, até chegar nesse momento novo, depois de 34 anos, um momento em que o mundo e a sociedade está numa metamorfose, tem mudado a passos lentos, desse tempo de lá até aqui, mas tem mudado, com a possibilidade de termos 4 protagonistas negras no elenco agora, sem que a sociedade cause estranhamento. Houve um momento em que diziam, não existe personagem para você, porque geralmente nos colocavam em lugares de sofrimento, em lugares de escravização, que era a memória afetiva histórica que se tinha sobre nós. Mas nós podemos estar em vários lugares, em todos os lugares, lugares de vitória, lugares de conquistas, e este espetáculo traz isso também. Com Inéa Ferraz, Flávia dos Prazeres, Lena Roque e eu. Pois é, isso que é muito legal, como a Adriana comentou, o espetáculo ele já teve grandes nomes, Suzana Vieira, Alerte Salles, Natália do Vale, depois foi para o cinema também com Andréia Beltrão, Glória Pires. Também. Exato. E agora a gente chega, como você falou, com 4 mulheres negras. E aí eu queria saber se algumas questões são tratadas como racismo ou não, se é isso mesmo, assim, 4 mulheres negras numa família sem precisar necessariamente levantar alguma pauta. Como que é abordado isso na montagem? O texto se mantém originalíssimo. A única adaptação... Aí você vai dizer, então se teve adaptação não é original. Sim, ele se mantém original. A adaptação se fez através da localização do espetáculo. Ele aconteceu e acontecia no Rio de Janeiro, então o bairro no qual elas moravam era o bairro da Tijuca. Nós estreamos em São Paulo depois de 34 anos, também com Letícia Soares. A ambientação, a localização geográfica é na zona leste de São Paulo. Então a mudança no texto fala sobre isso. Precisava ser na zona leste de São Paulo, aí tem as referências sobre isso, e também uma das irmãs, quando ela fala, você convidou mais pessoas através da carta? Antes era carta, em 1990. Ela diz, eu coloquei no meu Facebook. Então essa mudança, somente essa pequeno ajuste, adaptação para os tempos atuais, junto também com esse ajuste, posso falar assim respeitosamente, que nos traz como um elenco afrodescendente para essa montagem, essa segunda montagem nesses anos 2000, 2020, né, a partir de 2024. E é o que foi falado a princípio. Para que possamos existir, não é necessário que falemos de sofrimento, de dor, de racismo, porque o racismo não é um problema da pessoa negra. Quem inventou o racismo não foi a pessoa negra, foi a pessoa branca. Então, geralmente, quando nos chamam, querem que falemos de racismo. Mas não fui eu que criei o racismo. Não foram as pessoas negras que criaram o racismo. É importante se perguntar muito para as pessoas brancas sobre isso. Muitas vão falar que talvez isso não exista, mas elas sabem que existe.
Muitas vão dizer também que existe sim racismo no Brasil, mas vão dizer que também não são. A questão é muito estrutural. E no espetáculo não falamos sobre isso. Falamos da relação humana, da questão humanidade, da questão de afeto mesmo, sem precisarmos falar nessa tecla por ser preto, por não ser preto, o que está sofrendo e deixando de sofrer. É importante sim falarmos da nossa sociedade, mas muito mais importante que pessoas brancas falem sobre isso. Nossa, assim, irretocável. Muito legal isso, porque eu me lembro de uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás com a Érica Januza, atriz também. E ela me contou disso, de a TV, assim, de os trabalhos sempre serem chamados com ela até usou essa expressão, como a cota. E o mais legal, assim, dessa montagem é justamente, assim, ser algo extremamente natural, de falar de relações, de afeto, daquilo que não diz respeito a necessariamente racismo, porque exatamente como você falou, é uma questão que tem que ser discutida especialmente pelas pessoas brancas. E aí eu queria já entrar na sua personagem, porque ela é uma personagem super divertida mesmo, esotérica, alto astral, tem uma vibe mais pra cima mesmo. Me conta um pouco, assim, sobre quem que é a Regina, como que ela se apresenta nessa montagem, como que foi fazer esse processo de até chegar nela. Olha que interessante. É uma personagem leve, aparentemente, porque eu acredito que para ela também suportar o peso da própria vida e administrar sua própria vida, ela foi para esse caminho, para se espiritualizar, para poder se relevar, para poder transcender, apesar de tantas adversidades em sua vida. E as questões engraçadas acontecem. A comédia é uma relação matemática. Elas acontecem porque temos o outro também. Então as situações se tornam absurdas e engraçadas, risíveis, porque também temos o outro. O outro que eu falo são as irmãs, né? E a Regina é uma pessoa que procura tentar equilibrar a relação ali, mas ela não deixa barato, ela não deixa por menos. Se pisam no calo dela, ela também revida. Então, essas irmãos geralmente, quando você tem muita intimidade, você começa a apresentar os conflitos e choques, né? Às vezes não estão muito bem conversados. O maior problema da comunicação é a falta de comunicação. Às vezes o que não foi dito, o que você pensou a respeito, você cria dentro de você um monstro, uma situação absurda, e não é a realidade. A percepção é muito subjetiva. No entanto, Regina, sim, é uma pessoa leve, que busca na espiritualidade essa transcendência para a sua própria vida, mas ela é da pá virada também, assim como as irmãs. Nenhuma delas é totalmente boa, nem totalmente má. São mulheres humanas, como todas as mulheres que nós vemos, né? E temos as outras irmãs. Eu faço Regina, que foi interpretado por Suzana Vieira, na montagem, e ali no espetáculo eu convivo com Iléa Ferraz, que faz Maria Lúcia, com Lena Roque, que faz Selma, e com Flávia dos Prazeres, que faz Laurinha. Então, cada uma tem uma personalidade muito bem apresentada, muito bem acentuada. E a junção dessas personalidades é que vocês vão assistir um espetáculo divertido, em alguns momentos absurdos, em alguns momentos risíveis, em alguns momentos bem profundos, tristes, melancólicos, mas muito bacana, sabe? É um final de semana muito, muito bacana, que vocês possam ir ao teatro, no grande Teatro Sesc Paládio, que vai ser muito, muito legal. Como diz o Miguel Falabella, venha nos dar um abraço. Vamos sim, vamos sim. E depois nos conte que a partilha tem a ver com cada um de vocês. Você falando, e eu pensei nisso, dessa coisa da identificação. Não necessariamente a gente precisa se identificar com uma ou outra personagem, talvez com todas em determinados momentos da vida, né? E aí, Adriana, eu queria saber como que foi para você chegar nesse texto, assim, você já tinha chegado a assistir a montagem, essa montagem em algum momento da sua vida? Quando o texto chegou para você, você já deveria conhecê-lo? Como é que foi esse contato, assim? Eu não assisti nem a primeira montagem e não assisti
os desdobramentos de elenco. Não assisti o espetáculo, sabia da existência dele, mas não o assisti. E na época eu nem estava também em São Paulo, no Brasil, enfim. Aham. Mas o produtor Jô Santana, que produz esse espetáculo, ele é um grande homem também das artes, ele já havia feito um trabalho chamado Cartola, O Mundo é um Moinho, um musical, com o qual Sim. nós fomos para Belo Horizonte também. E Aham. ele quis fazer a trilogia do samba, então fez Cartola, O Mundo é um Moinho, Dona Ivone Lara e Alcione. Então ele finalizou a trilogia do samba. Para Alcione, o nosso diretor era o grandioso Miguel Falabella. Eles conversaram e fizeram essa proposta entre si de remontar o espetáculo à partilha. E Jô Santana sempre quis trazer as narrativas pretas, as nossas narrativas, para que não ficássemos vivendo histórias nossas contadas por outras Sim. pessoas. E também trazendo este outro viés do sofrimento. Enfim, Miguel Falabella achou incrível, ele mesmo disse que não havia pensado sobre isso lá atrás, em 1990, e viu essa grande possibilidade, muito feliz, de acompanhar os tempos como agora. Os tempos estão mudando e agora estamos chegando. Então eu fui convidada, assim como minhas colegas, para que pudéssemos integrar o elenco. E foram 2 meses e meio de ensaio muito divertidos, muito intensos. Miguel é muito rigoroso, assim como o Jô Santana também, como os minhas colegas também são, e eu também sou, para que possamos Aham. chegar na excelência de esse trabalho. Então, foi muito, muito bacana. Que legal. E uma coisa interessante de falar para quem nos assiste é que no domingo vai ter um workshop também, chama Quatro Mulheres em Cena, o que a partilha nos revela. E vai ter a presença da Adriana, das outras atrizes do elenco. O que você pode falar desse workshop? O que vai ser discutido? E é uma forma legal também de estar mais próximo, né, de quem a gente assiste. Olha, nós esperamos que muitas pessoas possam assistir no sábado, às 8h30 da noite, no domingo, às 6h30 da tarde. O interessante é que o workshop, a partir das 8h30, ele é gratuito. Aham, Mas eu espero que vocês possam nos assistir e não somente ir ao workshop sem claro. terem assistido o espetáculo. E nós Aham, iremos falar sobre isso, sobre a feitura do espetáculo, sobre como é cada uma dentro desse espetáculo, a relação de afeto, a relação do trabalho como atrizes para o espetáculo. Então vai ser muito bacana. Em algum momento, talvez, não sei, porque vai ser apresentado no domingo, não é? Se vai ter a interatividade com a plateia, mas teremos também uma mediadora, e isso vai ser muito bacana. Então, teremos a oportunidade de estarmos mais próximos e sabermos mais sobre o espetáculo, sobre como cada uma levanta o seu trabalho e chegamos até aqui. aham. É um momento bacana, né? Que às vezes não existe isso, né? A gente fica muito Sim. distante, não é? É, exato, e fica naquela posição, tipo, apaga as luzes, às vezes os atores e as atrizes conversam um pouquinho e acaba. O workshop é muito legal, porque traz a gente bem, bem próximo mesmo, né? E É, Adriana, é um é, bate-papo, né? E a gente está fazendo isso sim, através desse trabalho com a Unimed, com o Polo BH, aí de Belo Horizonte, BH Belo Horizonte, que é muito bacana, assim, estamos bem felizes. aham. E Adriana, você passeia aí pelo teatro, TV, cinema. Me conta um pouco como é que estão os seus projetos para além do espetáculo, ou por enquanto você está focada mesmo no espetáculo? O que a gente pode ver mais de você, ou vir a ver de você? Existem alguns trabalhos em cinema que finalizamos a captação de imagens, né, a filmagem, e alguns estão sendo montados ainda, editados, outros já tiveram a venda, já ocorreu a venda para que vocês possam assistir em alguma plataforma, e espero que vocês possam acompanhar, né? Tem muitos Aham, trabalhos que estão no streaming, e isso é muito bom. E quando a gente sai de um trabalho teatral, às vezes a gente já entra em outro ensaio de outro, não é? E muitas vezes as pessoas não nos veem, porque estamos em teatro. Em teatro, diferente do audiovisual para a novela, atinge um público muito grande. Então as pessoas sabem o que estamos fazendo naquele momento. Mas quando estamos no teatro ou em cinema, nem todas as pessoas sabem. Mas temos aí um filme produzido por Antônio Fagundes,
Interessante que atualmente as pessoas puderam me acompanhar também em Terra Nostra, no qual eu contraceno com Antônio Fagundes, que começou isso em 1999, né, essa novela Terra Nostra, de Benedito Rui Barbosa, direção-geral de Jaime Monjardim. Depois de tantos anos, eu o reencontro novamente como colega de trabalho, participando desse filme O Maldito Benefício, que para o ano que vem estará liberado para que possam assistir, e tem outros trabalhos também nas plataformas que já estão aí. Ai, legal. E olha só, gente, uma coisa que é... Desculpa. Tem o eco, desculpe ter te interrompido. Tudo bem. Imagina, tudo bem. E olha só, gente, a Adriana me contou no início que ela tem familiares aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela não é de Belo Horizonte, mas ela tá feliz também, porque ela vai vir para cá e vai conseguir revê-los, né? Me conta um pouco, assim, sobre, além de poder revê-los, como que Minas te influencia, se te influenciou de alguma forma na sua carreira ou na sua vida? Você gosta de vir para cá também? Gosta daqui, do clima, da gastronomia, enfim? Influência, sim, porque não posso apagar e nem quero apagar a minha história, respeitando sempre os mais velhos, os que vieram antes. Fico muito feliz em poder reencontrar parte da minha família, porque vira e mexe, mexe, vira, nós fazemos reuniões em alguma cidade, em algum estado, isso é muito bacana. E dessa vez, através do meu trabalho, irei reencontrá-los. Minha família, por parte de pai, veio de Guanhães. De Guanhães, foi para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, alguns ficaram ali e outros foram para outros estados, mais Rio de Janeiro especificamente e São Paulo. Mas fico muito feliz e falo também da troca que se tem, porque está no meu DNA, né? Fui criada por meu pai, tenho os meus primos também, minha avó, então isso tudo está no meu DNA e fico muito feliz. Tenho lindas lembranças de Minas Gerais, eu lembro muito, tenho as fotos lindas, quando eu falava estalactite, estalagmite, e as grutas e tudo, aí eu descobri como é que é tite, porque eu lembrava do teto, mite, porque eu lembrava do chão, e assim, isso era muito, muito bacana, assim, a gastronomia é uma alquimia com a qual você também envolve afetivamente as pessoas, e na minha família, muitos homens cozinham muito bem, as mulheres também, e muitas vezes nos reuníamos através dos almoços, dos jantares, assim como teremos um aí em Minas Gerais, estou muito feliz por isso. Ai, que bom, a gente também está feliz por receber você aqui, e agora eu vou deixar o serviço. E na sequência a gente se despede da Adriana. Olha só, o espetáculo A Partilha, ele vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro, sábado 8h30 da noite e domingo às 6h30 da tarde, como a Adriana já tinha mencionado, lá no Sesc Paládio. Os ingressos custam a partir de R$25, podem ser comprados pelo Simpla. E lá em otempo.com.br você também vai poder assistir a entrevista completa na íntegra e poder ver mais informações sobre o espetáculo. Adriana, foi ótimo conversar com você. Queria deixar que você falasse um pouco, assim, deixar o seu abraço, chamar as pessoas para ir. E ou acrescentar algo mais? Obrigada. Quando você perguntou sobre os trabalhos, eu falei de trabalhos relacionados à imagem. No entanto, as pessoas podem também conhecer um pouco, porque eu também transito ali por uma questão social também, na música, relacionado ao ritmo e poesia, que é o rap. E nós lançamos uma música que tem uma batida funk, que é do Funkstas, que vocês todos podem ouvir através das plataformas, em todas as plataformas, chamada Funk Bambora, que é uma música muito, muito bacana, dançante e alegre. Acredito que vocês irão gostar também. E como você mencionou, claro que sim, espero que vocês possam acompanhar um pouco mais dos meus trabalhos através das redes sociais, @AdrianaLessa Oficial, no Facebook e também no Instagram, e espero encontrá-los também no grande Teatro Sesc Paládio, sábado às 8 da noite, domingos às 6 da tarde, com o espetáculo A Partilha, texto e direção de Miguel Falabella, com Eléa Ferraz, Lena Roque,
Flávia dos Prazeres, e eu, Adriana Lessa. Venha nos dar um abraço, como diz Miguel Falabella, e venha também comemorar com a gente esse encontro e depois dizer e sabermos, através de vocês, o que a partilha tem a ver com vocês. Vai ser muito, muito especial. Estamos todos muito felizes em chegarmos em Belo Horizonte. E muito obrigada pela receptividade. Obrigada por você, foi um prazer conversar com você e vocês escutaram o recado, todo mundo lá no Sesc Paládio. Esse foi o Magazine de hoje, conversei com a Adriana Lessa e um abraço, até mais, tchau, tchau.